Mensagem do céu. Olha só, são 11 horas e 14 minutos e nós estamos aqui com uma pergunta de um ouvinte, não é? Essa pergunta eu já respondi há muito tempo aqui no Som do Céu, mas eu não encontrei no YouTube. Então eu resolvi responder novamente e poder enviar também para minha querida que está perguntando, Céu, por que o Eterno autorizou que o espírito de Samuel voltasse e falasse com o rei Saul, não é? Então, meus queridos, é muito complicado nós lidarmos com essas questões quando não compreendemos o relato que está lá em 1 Samuel 28, queridos. É importante que você possa compreender quem é que falou com Saul, na verdade Shaul, não é? E que não era mesmo o espírito de Samuel, meus queridos. Vamos ler juntinhos, olha só. 1 Samuel 28 vai tratar diretamente dessa questão espiritista ou do espiritismo, tá bom? Vou ter que ler o texto todo, queridos, senão vocês não vão entender tanta coisa que está escondida aqui. Vamos a partir do versículo 3, tá bom? Vamos lá. Já Samuel era morto e todo Israel tinha chorado e tinha sepultado em Ramá, que era sua cidade. Saul havia desterrado os médios e os adivinhos, ou seja, Saul tinha perseguido tanto os médios quanto os adivinhos e tinha matado, segundo a ordenança que estava no livro da lei. Eu já vou ler sobre isso para vocês. Versículo 4. Ajuntaram-se os filisteus e vieram acampar em Sunem. Ajuntou-se Saul e todo Israel e se acamparam em Giboa. Vendo Saul o acampamento dos filisteus, foi tomado de um medo. Lembre-se que eu falei hoje sobre o medo para vocês. Esse medo leva a gente a se afastar de Adonai, viu, queridos? Olha o que Saul vai fazer com o medo, não é? E muito se estremeceu seu coração. Consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu. Claro, ele estava em pecado, fazendo o que não agradava a Adonai. Como é que depois você está sujo, imundo, ou numa situação lastimável e vai querer buscar o Eterno? Não tem como o Eterno te responder. Você primeiro tem que se arrepender dos seus pecados. E Saul, ele era obstinado, não é, queridos? Ele não se voltava mesmo dos seus pecados. Olha só. Consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então disse Saul aos seus servos: apontai-me uma mulher que seja médium, para que eu encontre e a consulte por meio dela. Disse os seus servos: há uma mulher em Endor que é médium, ou seja, os próprios servos dele, não é? As pessoas que estavam... Por que os servos de Saul sabiam onde havia uma médium, queridos? Vocês nunca se perguntaram disso? Pergunta para mim se eu sei onde é que tem uma médium, né? É claro que a gente às vezes passa, por exemplo, a gente passa em alguns lugares, a gente vê aqueles negócios esotéricos montados, não tem como você não saber que ali tem um negócio esotérico, né? É com pirâmide, é pintado, é grafitado, tudo mais, e a gente vai lembrar que existe aquele lugar. Mas pergunta para mim se eu conheço, queridos, algum lugar como esse. Mas os servos de Saul, com uma coisa escondida como era essa, conheciam onde a médium estava. Não era como é hoje, que é público, que você pode ver em todos os lugares onde tem espiritistas, pessoas espíritas, não é? Ali era proibido. Saul tinha matado as pessoas, tinha perseguido essas pessoas. Como é que os servos de Saul sabiam onde tinha uma médium? Só tem um jeito, não é, queridos? Vocês nunca pararam para pensar nisso? Eles estavam consultando a médium, queridos, não é? Então, é importante que você possa estar compreendendo a grandeza, a clareza dessas questões. É importante que você saiba ler nas entrelinhas o que está escondido dentro das Escrituras. Saul disfarçou-se, vestiu outras roupas e se foi com ele 2 homens, e de noite chegaram a mulher. Por que ele está indo de noite, queridos? Porque para o povo não ver que ele está indo consultar uma médium, queridos. Queridos, tem coisa que você esconde dos outros porque você sabe que você vai ser criticado ou porque você sabe que é errado? Não é? Saul sabia muito bem que o que ele estava fazendo não era a vontade do Senhor, meu querido e minha querida. Olha só. Então Saul disfarçou-se, vestiu de outras roupas e foi com ele 2 homens à noite. Chegaram a mulher e lhe disse: peço-te que adivinhes pela necromancia e me faça subir aquele que eu te disser. Necromancia é consulta aos mortos, não é? Vamos ver se ela fez isso mesmo? Vamos ver o que é isso? Respondeu-lhe a mulher: bem sabes o que fez Saul, como eliminou da terra os médios, os adivinhos. Por que, pois, me armas uma cilada da minha vida para me matares? Ou seja, a mulher mesmo tinha medo, não é? Ela tinha esse dom de se comunicar com os seres que vocês já vão entender quem são, e ela tinha medo que ela fosse descoberta por qualquer um. Então Saul lhe jurou pelo Senhor, que absurdo, né? Você já viu isso?
A pessoa chega para você, vai fazer tudo que é errado e fala, eu juro por Deus, não é? Imagina, além de tudo, não jurarás, não é? Seja o seu dizer sim, sim, não, não. Alguém está jurando, queridos? Toma cuidado, não é? Não se pode confiar muito na palavra dessa pessoa, porque não tem que usar de juramento, não é? Então Saul lhe jurou pelo Senhor e disse ele, me fazes subir a Samuel, Samuel. Vendo a mulher a Samuel, gritou, olha, presta atenção. Gritou em alta voz a mulher e disse a Saul, por que me enganaste, pois tu mesmo és Saul? Respondeu o rei, não temas, o que é que você vê? Então a mulher respondeu a Saul, eu vejo um Deus que sobe da terra. Perguntou ele, como que é essa figura? Respondeu ela, vem subindo um ancião, está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Queridos, vocês acham honestamente que Samuel estaria lá no outro reino com uma capa? Né? Olha, eu nem vou tratar sobre isso aqui, para vocês verem a quantidade de... Ou seja, ela trabalhou com a identidade visual que Saul tinha de Samuel, queridos. A identidade da terra, a identidade que ele teria para entender aquele conceito que ela estava dizendo, não é? Como se fosse alguma coisa que o fizesse crer que é exatamente o que acontece nos centros espíritas e exatamente o que acontece. Eu já vou contar para vocês uma coisa que aconteceu justamente comigo. E é importante que vocês saibam, porque o Rassatan vai estar girando ao redor de nós como um leão que ruge, querendo nos devorar todo o tempo, queridos. Versículo 15. Samuel disse a Saul. Samuel que está entendendo lá que é Samuel, queridos. Não é o Senhor falando aqui. Aqui é uma narrativa. Vocês já vão entender por que não era Samuel. Samuel disse a Saul, por que me inquietaste fazendo-me subir? Então disse Saul, eu estou muito angustiado, porque os filisteus guerreiam contra mim, Deus se desviou de mim, já não me responde, nem pelo ministério dos profetas, nem em sonhos, por isso eu te chamei para que me reveles o que devo fazer. Queridos, nem Deus respondia, vocês acham que Samuel vai vir e vai responder? Nem Deus respondia para Saul. Vocês acham que o Samuel iria vir aqui para responder contrário a Deus? Ele não foi irresponsável com o eterno em vida, ele ia assim morte. Versículo 17. Porque o Senhor fez para comigo, por meu intermédio... Não, peraí, vamos ler acima. Samuel disse a Saul, por que me inquietaste fazendo-me subir? Então Saul disse, muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, Deus se desviou de mim, não me responde nem pelo ministério de profetas, nem por sonhos, por isso te chamei para me revelares o que devo fazer. Então disse Samuel, por que, pois, a mim me perguntas, visto que o Senhor te desamparou e se fez teu inimigo? Porque o Senhor fez para contigo, como por meu intermédio ele dissera, tirou o reino da tua mão e deu ao teu companheiro Davi. Como tu, pois, não deste ouvido à voz do Senhor e não executaste o que ele, nos furor da sua ira, ordenou contra Amaleque, por isso o Senhor te fez hoje isto. O Senhor entregará também Israel contigo nas mãos dos filisteus, e amanhã tu e todos os teus filhos estareis comigo, e o acampamento de Israel o Senhor entregará na mão dos filisteus. Só se Samuel estivesse no inferno, né, queridos? Mas vamos lá. De súbito caiu Saul estendido por terra, e foi tomado de grande medo por causa das palavras de Samuel, e lhe faltaram forças, porque não comera pão todo aquele dia nem aquela noite. Aproximou-se de Saul a mulher, e vendo Assaz perturbado, lhe disse, eis que a tua serva deu ouvidos à tua voz, e arriscando a minha vida atendi às palavras que me falaste. Agora, pois, ouve também tu as palavras da tua serva, e permite que eu ponha um bocado de pão diante de ti. Come para que tenha forças e te ponha a caminho. E Saul recusou e disse, eu não comerei. Mas os seus servos e a mulher o constrangeram, dizendo que comesse, e ele então atendeu. Queridos, a primeira situação que vai acontecer nesses lugares onde há situações espirituais envolvidas, é que você tenha de comer as coisas que eles oferecem. Então você vai ver aí festa de Cosme e Damião, e não era diferente com toda a idolatria de Israel. Se você ver Números 25:1, habitando Israel e Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos Moabitas. Elas o convidaram aos seus sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu, e então se inclinou aos seus deuses. Então, queridos, a primeira coisa, essa mulher, ela usou exatamente da mesma estrutura, porque Saul deveria estar tentando um jejum do jeito dele. Tem tanta gente aí tentando jejum, tentando jejuar do seu próprio modo. Queridos, o Senhor não tem prazer tanto em oferta e sacrifício como que a pessoa
possa se arrepender dos seus caminhos e ter um coração compungido, contrito diante dele. Você pode jejuar, você pode quase morrer de jejuar. Se ele não quiser falar com você por causa da tua transgressão, ele não vai falar, não é? Não é? E aí o que acontece? A primeiro sinal de que nós estamos nos consagrando aos demônios, aos espíritos malignos, é justamente nós começarmos a participar das mesas deles, não é? Uma mulher consagrada, decididamente consagrada às coisas do diabo, Saul me entra na casa dessa mulher, me vai fazer uma consulta que era proibido pelo Eterno, ele estava fazendo uma coisa que o Eterno proibiu, e ainda ele vai comer da mão dessa mulher. Só podia morrer mesmo, não é, queridos? Levítico 19:31, não vos voltareis para os que consultam os mortos, nem para os adivinhos, não procurarei para ser descontaminados por eles. Essas pessoas contaminam, queridos, não é? Céu, mas eu moro lá na minha casa. Os meus pais, as pessoas ali, eles são espíritas, eles fazem defumação na casa. Você ore e se unja, meu querido, minha querida. Unja você é templo também, você também é casa. Unja a sua vida, não é? Aliás, uma das coisas que eu estou me dedicando hoje é ir atrás justamente do azeite e tudo mais, de tanta gente que está precisando de ser consagrado ao Eterno, de ser ungido por causa de situações como essa. Mora na casa com uma pessoa ali que é espírita, que está invocando demônios, que está defumando o próprio quarto e vai ser acometido, claro, de situações terríveis sobre a vida, vai ter que viver se ungindo, se guardando de todo esse mal, não é? Levítico 20, versículo 6, quando alguém se virar para os necromantes e feiticeiros para se prostituir com eles, eu me voltarei contra ele e o eliminarei do meio do meu povo. Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus, guardai os meus estatutos e cumpri-os, eu sou o Senhor que vos santifico. Queridos, não é só o espiritismo não que o Senhor diz que vai destruir. Eu vou ler a lista completa que está em Deuteronômio 18:9, vou ler para você a interpretação desses nomes nos originais, como está no hebraico. Deuteronômio 18:9. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderá a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por essas abominações o Senhor teu Deus lança eles fora de diante de ti. Perfeito será para com o Senhor teu Deus, porque essas nações que has de possuir ouvem prognosticadores e adivinhos, porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. Queridos, a interpretação correta do que está escrito aqui é passar no fogo a filha é queimado pelo fogo, por isso nós judeus somos contrários à cremação. Nós não permitimos que os nossos mortos sejam cremados de modo nenhum. Nós não podemos fazer nossos filhos, nossos parentes passarem por vida e nem por morte pelo fogo, viu, queridos? E a cremação é uma maneira de oferecer os nossos entes queridos justamente a Moloque, não é? Outro termo que está ali é Kossim e Kessamim, não é? É o quê? É a pessoa que vai ser consultada para encontrar alguma coisa, não é? Nosso querido Abraham Avinu, ele conseguiu abrir muitos poços pelo poder do Eterno, mas existiam muitos poços também abertos por esses tipos de Kossim, Kessamim, que eram o quê? Eram pessoas que por meio de feitiços, eles conseguiam encontrar onde tinham água, aonde tinha algumas coisas que eram necessárias, sempre por meio de ajuda de espíritos imundos ou de espíritos malignos. Monem, quem é Monem, querido? Não haja no meio de ti, não consulte Monem. Adivinho astrólogo, queridos. Você que gosta de ler horóscopozinho, não é? Hoje em dia você entra dentro do metrô e já aparece até lá na telinha, fica aparecendo aquelas coisas malignas. Queridos, não consulte as estrelas. Não consulte os astros. Faça um bem para a sua alma. Não se meta com essas coisas em nome de Yeshua HaMashiach. Não lê nenhuma tirinha no jornal que está falando o seu horóscopo. Para com isso. Que é isso, gente? Isso é proibido aos filhos de Deus, meus amados. É proibido a nós. O Eterno disse que eliminaria do meio do povo dele quem fizesse essas coisas. Vocês estão querendo provocar zelos no Eterno, queridos? Hein? Não faça isso, não lê. Não lê essas coisas. Menaresh
que é o que? Interpretador de presságios. Quem que seria isso daqui? Seria lá a cigana, meus queridos. Não é? Seria você ir lá na cigana, você entrar ali para saber a musiquinha, o que será o amanhã, não é? O que vai ser o meu destino, não é? Pelo amor do Todo-Poderoso, não é? Não me faça uma coisa dessa, não procure o Menaresh, não procure esse interpretador de mãos, de presságios, e pessoas que sabem também fazer feitiços, não é? Não haja no meio de ti olha esse nome, gente, é muito complicado. Mikirashechef. Mikirashechef é o quê? Bruxo, gente. Bruxo. Que faz encantamento e lança sobre as outras pessoas. Esse negócio que você lê no poste lá, traga o amado ou amada em 7 dias, pague só depois. Queridos, não duvide do poder do adversário. Só que sobre a tua vida não vale encantamento, meu querido e minha querida. Não vale encantamento, não tenha medo deles também. Não é? Mas não venha pensar que isso não existe. Se não existisse, essa gente não estava aí, queridos. Claro que existe, gente. Vocês acham que alguém está indo no espiritismo porque não tem experiência lá que acontece? Eu já vou contar para vocês o que aconteceu comigo. Não é? Pessoas que arremessam encantamento, lançadores de magias. O outro que diz lá, que nós vamos ter ali como mágico, que não tem nada de mágico, viu, queridos? É quem consulta duendes, fantasmas e espíritos familiares. Espíritos que acompanham as gerações, e gerações de pessoas que têm o mesmo espírito que está agindo ali, destruindo a família de geração após geração. E não haverá entre vocês o Doresh El Ramezim. Quem é o Doresh El Ramezim? É aquele que pede conselho às pessoas mortas. Queridos, eu quero tratar aqui com vocês, especificamente desse quadro, de que não era Samuel, de modo nenhum não era Samuel que estava ali, queridos. 1 Samuel 2,8, Abner, filho de Ner, capitão do exército de Saul, tomou a Isbosete, filho de Saul, e o fez passar a Manaim, e o constituiu rei em Gileade. Mas o Samuel não tinha profetizado que os filhos de Saul iam morrer? Todas as vezes que Samuel profetizou na terra, tudo que ele profetizou aconteceu. Por que essa profecia então não se cumpriu? Se o filho de Saul foi constituído rei por 2 anos. O filho dele. Se você ler lá, Isbosete, ele se tornou rei no lugar do pai. Então os filhos de Saul não foram mortos com ele. Você concorda comigo? Nós vimos morrer um filho de Saul, mas ali estava no plural. Os seus filhos vão ser mortos com você. Por que não aconteceu essa profecia, se era Samuel falando? Não é? 2 Samuel 21, versículo 1. Houve nos dias de Davi uma forte fome de 3 anos consecutivos. Davi consultou o Senhor, e o Senhor disse: a culpa de sangue sobre Saul e sobre sua casa, porque ele matou os gibeonitas, não é? Então chamou o rei aos gibeonitas e lhes disse: o que vocês querem para abençoar a descendência de Israel? Olha, me fala, o que aconteceu? Os gibeonitas, queridos, eram um povo extremamente fiel a Israel. É aquele povo que se fez lá de vestes polidas para Yehoshua, Josué, dizendo que vieram de longe, estava com o pão embolorado, porque eles só queriam paz com Israel. Eles não queriam guerrear, eles queriam conhecer o Deus de Israel. E essa gente ficou servindo no templo, gente. Eram pessoas fiéis, mas Saul, ele fez questão de destruir os gibeonitas. E aí o que aconteceu? Houve essa grande seca. E quando perguntou Davi aos gibeonitas: o que querem que eu faça? Ele disse: que resgate eu vos darei? Versículo 4. Então os gibeonitas disseram: não é por prata nem por ouro que nós temos questão, é com Saul e com a descendência dele. Não é? Porque eles quiseram destruir a nossa herança. Então nós queremos que deem para nós, para que nós possamos enforcar aqui os filhos de Saul, não é? Então o que aconteceu? Foi dado para eles no versículo 8, tomou o rei os filhos de Rispa, filha de Eliá, que tinha tido com Saul, a Armoni, a Mefibosete, como também os 5 filhos de Merabe, filha de Saul, que tivera com Adriei. Ele também deu os filhos dessa filha de Saul, que era para ser esposa dele também. Então foram enforcados os 7 descendentes de Saul, sendo que 2 eram filhos dele. E os outros 5 eram netos, não é? Então, essa profecia, queridos, não se cumpriu.
Isso foi muitos anos depois, teve ainda 3 anos de fome e os filhos de Saul continuavam vivos, não é? Olha só, 1 Samuel 16:1, disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? 1 Samuel 15:34, então Samuel se foi a Ramá e Saul subiu para sua casa e Gibeá de Saul. Nunca mais viu Samuel a Saul até o dia da sua morte. Se Samuel não viu Saul em vida, queridos, como é que nós podemos pensar que a pessoa que apareceu lá era Samuel, não é Samuel? Olha só, queridos, por que isso acontece? Porque o Satã pode se fazer passar por mensageiro de luz para qualquer pessoa, meu amado, minha amada. Logo depois que meu filho morreu, 3 meses, uma dentista, ela é muito querida, nos ajudou demais, mas ela era espírita, muito querida, eu tenho muito carinho por ela, eu oro por ela, pela vida dela, que o Senhor realmente alcance. E ela não sabia que meu filho estava morto, e ela veio me procurar 3 meses depois da morte do meu filho, perguntando se o meu filho tinha morrido. Eu falei que sim, e ela falou: eu sei, porque o seu filho está querendo falar com você. Queridos, olha, gente, uma pessoa que eu não via há aproximadamente uns 5 anos, eu não tinha contato com essa mulher, mas ela achou meu número de telefone e veio me falar que o meu filho queria falar comigo, queridos, não é? Eu vou lembrar vocês de um episódio em 1 Reis 13:18, o profeta velho diz o seguinte: também eu sou profeta como tu, e um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: faze voltar contigo a tua casa para que ele coma pão e beba água. Queridos, eu tenho certeza que esse homem viu esse anjo. Eu tenho certeza que ele viu. Eu tenho certeza que essa minha amiga querida deve ter mesmo visto lá alguma coisa parecida com meu filho para me enredar, para me fazer buscar um necromante. Ou meu filho, estou morrendo de saudade, 3 meses sem o meu filho. Agora, Senhor, o Senhor vai me perdoar. Eu vou buscar uma necromante, eu vou buscar quem consulte os mortos. Queridos, existem espíritos andando com a gente agora, sabendo como é que eu chamo, os apelidos carinhosos que eu chamo meus filhos, os apelidos carinhosos que meus filhos me chamam. Imagina entrando lá no centro espírita, o espírito me falando: mama, que meu filho me chama de mama, né? Mama, não é? Pronto, eu ia cair ali, prostrada, achando que era um espírito do meu filho. Que isso, gente? Quantos demônios estão ao redor de nós? Aqui, ouvindo todo o tempo como é que nós tratamos as pessoas que nós queremos bem. Não é? 2 Coríntios 11:14, não é de admirar que o próprio Satã se transforme em anjo de luz, e não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será como as suas obras. Queridos, em nome de Yeshua HaMashiach, esse episódio não é um episódio espírita, tá bom? Existe uma Bíblia, é a Bíblia de Allan Kardec, alguém já deve ter conhecido, ter conhecimento, se alguém veio do Espiritismo. Queridos, Allan Kardec era maçom, queridos. Tudo que ele aplicou para essa doutrina espiritista advém da maçonaria, não é? Se você não sabia, fique sabendo, procure se informar, não é? Eu espero de coração, meus amados, que vocês possam compreender que muita gente está aí, dentro de centro espírita, sendo enganado que está falando com seus entes queridos, sendo enganado que está falando aí com pessoas amadas, e na verdade está ouvindo espíritos imundos, queridos. Está ouvindo Shedim, está ouvindo demônios. E lá chorando, não é? Chorando muito, não é? Eu tenho muito que tratar com vocês sobre isso. Porém, eu acredito que só uma coisa é necessária. Nós sabemos que temos de obedecer ao Eterno. Nós temos de obedecer ao Eterno. Nós temos de pegar esse texto que está em Deuteronômio 18:9 e decorarmos o que está escrito lá, queridos, em diante. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderá a fazer conforme as abominações daqueles povos, não se achará em ti quem faça passar seu filho e sua filha pelo fogo, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem que consulte aos mortos, pois aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por essas abominações o Senhor teu Deus os destrói diante de ti. Queridos, pelo amor do Pai, sejamos santos, porque o nosso Senhor é santo. Não se permita enredar, porque essas coisas vêm para nos enredar, queridos. Eu estou falando, meu filho tinha morrido há 3 meses. Eu quero muito bem essa pessoa, queridos. Não é uma pessoa maligna que apareceu na minha vida, não. Uma pessoa que, olha, tratou os dentes de todos os meninos,
não é? Nós estamos no mundo, nós vamos lidar com pessoas de várias religiões aqui, mas nós temos de saber aonde nós podemos ir e aonde nós temos que nos limitar, tá bom? Eu espero que você tenha entendido que ele não é Samuel, mas é alguém fazendo-se passar por ele, não é? E só quem via era necromante. E essas maldições só vieram mesmo sobre Shaul, eu acredito, porque ele se alimentou daquele pão. Ele abriu as portas do espírito dele, da alma dele, para receber coisas ruins na sua própria vida. Sejamos santos, porque o nosso Senhor é santo e Ele nos convida a isso.